o selo sagrado é uma lembrança ou alguma coisa e uma pergunta. Com certeza, eu acho que a organização e nós mesmos já pensamos, a gente tem que fazer uma moção também, né? Com certeza já pensaram nisso. Todas umas propostas desse encontro e, como a professora Juliana falou, espalhar, né? E a outra é, daí para a mesa, assim, a opinião bem sincera de vocês. Vocês acham que realmente aquelas mitigações, pensando em fauna, mais apropriadamente, funcionam? Eu fico pensando assim, meu Deus, não tem nada que mitigue o estrago na fauna. Isso que eu queria saber a opinião de vocês. Obrigado. Eu concordo. Bem chocada também que, lendo o EIA, todas as coisas que eles propõem para mitigação são programas de monitoramento, mas eu penso sempre, o que adianta você monitorar uma fauna que já está morta, né? Não tem mais nada que a gente possa fazer? Bom, eu vou falar o que eu penso então, né? Eu acredito que não adianta fazer uma monitoração, uma coleta dos animais quando eles já estão mortos ali. Ou então de ver, por exemplo, a flora derrubada. Você vai fazer o quê com o que já está morto? Eu não acredito nessa mitigação de maneira nenhuma, mesmo porque se você está fracionando tudo, você está praticamente iniciando uma morte lenta do que restou. Você está limitando os espaços, né? E dificultando a passagem, e com isso você tem aí a perda de distribuição de sementes, né? Porque os animais que se alimentam ali das sementes, eles propagam isso, você está limitando esse caminho, então você está de alguma forma já interferindo na vida, né? Desse lugar, na vida das plantas e dos animais. Então eu não acredito não. Obrigada pela sua pergunta, Marcos. Acho que é sempre importante mesmo falar sobre isso. Eu costumo dizer assim para os meus estudantes: o papel aceita tudo, né? Então tá, você põe lá impacto tal, medida mitigadora tal, impacto tal, medida compensatória tal, impacto tal. Ok. O que vai fazer muita diferença, né? Sempre, claro, colocar medidas preventivas, né, sempre que possível, porque elas vão justamente prevenir, né, que o impacto ocorra, então elas evitam o impacto. Aí na sequência, quando não é possível prevenir, medidas mitigadoras, não conseguimos evitar o impacto, mas vamos diminuir esse impacto. E quando não é possível nenhuma nem outra, a compensatória. Então, não consegui nem evitar, nem diminuir, então eu vou compensar o impacto que vai acontecer. O Rodrigo mesmo colocou, né? É compensatória, poxa, vai tirar 80 metros lá de mata em toda a extensão da ferrovia e vai compensar criando uma UC de proteção integral ou uma RPPN ligando Guaricana ao Santilher. É claro que não é o cenário ideal, né? Agora, assim, na existência do empreendimento, essas são as medidas. E essa é a lógica que elas devem seguir, para que a gente tenha realmente uma mitigação, ou uma prevenção, uma mitigação, uma compensação. Agora, se não tiver fiscalização disso, se a gente, como sociedade civil organizada também, e os órgãos, né, competentes, não exigirem, né, desses empreendedores que eles realmente façam as coisas, né, daí não adianta nada. Daí é aquilo que eu falei, aí o papel aceita tudo, mas na prática, o que vai estar acontecendo, né? Então tá, tem realmente, né, a Jaque comentou aqui, não adianta uma fauna morta, né? Mas tem um programa de aproveitamento científico da fauna que é uma forma de compensação, né? O bichinho morreu atropelado lá, né?
É tudo que a gente não quer. A gente tem que ter medida preventiva, a gente tem que ter medida mitigadora. Agora, mesmo com preventiva, mesmo com mitigadora, mesmo com os apitos lá do ultrassônicos, mesmo com isso, com aquilo, passa a fauna, morreu, atropelado. Então, que exista o programa de resgate da fauna, né, e aproveitamento científico dessa fauna atropelada. Que pelo menos eu vou poder pôr, olha, no mapa do estado do Paraná, onde é que ocorre Jaguatirica. Foi uma morta que a gente achou na Ferroeste, mas está aqui o ponto dela. Ela contribui para as informações sobre a ocorrência da espécie no estado, por exemplo, né? Com dados para revisão do status de ameaça da espécie, com informações, olha, jaguatiricas são atropeladas em ferrovias, né? Então, isso vai lá para esses estudos e contribuir dessa forma, né? É claro que é a última que a gente quer, né? Mas se acontecer, tem que ter um programa para isso também, né? Mas tudo, assim, para mim, o X da questão está na fiscalização. Isso tem que ser olhado muito de perto, com muita seriedade. Porque, assim, quantas vezes, né, que a gente já viu acontecer, usinas hidrelétricas, assim, né, propõe mundos e fundos, o papel aceita tudo. Aí no dia que a usina é inaugurada, o governador desce de helicóptero, corta a faixa, aquelas faixinhas assim que eles cortam, né? E vai embora, desaparece tudo. O apoio técnico, o pesquisador, para quem vai fazer um programa de monitoramento, o dinheiro, o barco, o barqueiro, o carro que levava e trazia, some tudo. Fica meia dúzia de pessoas trabalhando na usina, né? E daí quem para uma usina hidrelétrica porque ela não está cumprindo? Ninguém. Quem vai parar a ferrovia se ela não cumprir as medidas? Talvez uma coisa efetiva na compensação mesmo, não sei se é bem isso, eu não sou da área de fauna, um criatório conservacionista local para reintroduzir, não sei se é esse o termo, entendeu? Um exemplo, matou a jaguatirica, vamos por outra, né? Que a compensação tem que ser efetiva, né? De alguma maneira. Exato. Ótima proposta. Oi? Ótima proposta. Professora, adicionando nesse tópico também, já que o Rodrigo vai falar agora, nessa pauta de fiscalização. Então, vamos pensar, infelizmente aconteceu a implantação da nova Ferroeste. E a senhora citou que em muitos casos não há fiscalização. Qual que é o papel das organizações ambientais governamentais, então, o ICMBio, o IBAMA nessa fiscalização e onde que falha isso? E como a gente pode prevenir desde já, caso passe? Ou não. Então, fiscalização seria bom. O Daniel está online ainda, não? Ele tá, só que ele não tem como nos ouvir. Então, esse que é o problema dele participar agora. Tá. A gente até tentou com o microfone. A gente pode tentar mandar por WhatsApp. Para dizer como é que funciona a fiscalização do empreendimento, né? Por exemplo, Santo Antônio e Giral. Como é que o IBAMA fiscaliza o cumprimento dos programas e das medidas todas? Como é que faz isso, né? Mas existe um acompanhamento, né, dos empreendimentos pós instalação, né, na operação deles, né? Existe esse acompanhamento feito pelo IBAMA. Obviamente que o IBAMA não está no dia a dia ali, né? Não está no trecho. Eles ou vão estar em Curitiba ou vão estar em Brasília, né? E vão vir fazer incursões para acompanhamento. O ICMBio não tem zona de amortecimento. O ICMBio, o Parque Santilé não tem zona de amortecimento. Então, hoje, é um pouco complicado para a gente essa questão, mas a gente pode estabelecer nexo causal, obviamente, né? Nesse caso, com fauna. Bichos que saem de dentro do parque, vão cruzar a ferrovia, etc., ali do lado, né? Então até daria para fazer algum tipo de fiscalização de autuação, né?
Mas veja, o papel do monitoramento dos programas é do IBAMA. É o IBAMA que é o órgão licenciador, ele que acompanha na instalação e na operação do empreendimento. Tá? É o IBAMA. Eu ia falar a mesma coisa que a Juliana falou, da questão do evitar, mitigar ou compensar, que são os 3 estágios, né? E eu aqui tenho que falar a posição institucional, não a minha posição pessoal como Rodrigo, biólogo, né, zoólogo. Eu vou falar a posição institucional. A posição institucional, ela se baseia nas normas legais que existem, ela tem que atuar dentro dessas normas, tem que atuar dentro da técnica e de conhecimento científico, que exista ou não para essa região, para essa causa, né, para essa situação. Então, o que a gente não autorizou o empreendimento ainda, né? Não foi autorizado. A gente só é autorizado a partir do momento que a gente emite a ALA, Autorização para o Licenciamento Ambiental. A gente emite esse documento quando a gente considera que tudo que a gente pediu, os estudos complementares, no caso, a gente pediu estudos complementares ao IARIMA, deu ok para esses estudos, os programas, né, as complementações dos programas que a gente solicitou foram incorporados, né, aí a gente pode concordar em dar autorização dentro das normas e da técnica e do conhecimento científico que nos subsidiou. Então é isso, o ICMBio faz isso, né, ou pode negar essa autorização. Tá? Que é diferente, isso que é importante, assim, né? O Rodrigo aqui é um cidadão, que eu posso assinar um manifesto, tal, mas o Rodrigo, analista ambiental, tem todos os documentos, todos os relatórios, todos os pareceres meus são públicos, né? Estão assinados, eu tenho responsabilidade legal sobre eles. Então eu atuo sempre dentro da legislação pertinente, né? Então é isso, o ICMBio atua dessa forma, né? Autorizando ou não o empreendimento. Ele não é o órgão licenciador, mas ele pode não autorizar o empreendimento, e a IBAMA acata isso, né? Essa autorização tem impactos muito graves e as mitigações não vão ser suficientes. Então... são considerações feitas pelos técnicos, né, locais, e depois vão para Brasília, né, e aí é uma decisão técnica na base, e lá em cima já é um pouco mais técnico-política, né? Então tem essa nuance. E aí que as coisas podem, às vezes... Que benefício ele vai trazer, sabe? A gente está aqui falando de malefícios, vai afetar as comunidades, está em área irregular, em área de desastre, vai cortar a Serra do Mar no meio. Pra quê, sabe? Tipo, a gente tem que falar em como evitar esse empreendimento, não em medidas mitigatórias. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas, são mais destinadas para o Rodrigo. Uma sobre a questão do licenciamento. Como que esse projeto da Nova Ferroeste ele pode estar prosseguindo, sendo que na lei da Mata Atlântica é proibido desmatar áreas de mata nativa, e ali no parque, né, é uma área de mata nativa. Não queria entender, para mim é confuso isso. E também a outra pergunta é que, tanto quando você falou e o Daniel, vocês falaram sobre empreendedores, o empreendedor. Também fiquei confuso em relação a esse termo. Quem seriam esses empreendedores? São empresas privadas? O que é isso? Essas são as perguntas. A gente tem que entender que a pessoa, quem é o empreendedor? O governo do estado é o responsável não pela implantação, mas sim pela legalização, né? A proposta é do governo do estado. Só que o governo do estado não tem, financeiramente, não tem capacidade de colocar um empreendimento nessa magnitude nesse lugar. É um empreendimento caríssimo, né? São, se eu não me engano, 76 bilhões de reais, ou coisa do tipo.
Bom, então, o que o governo quer fazer? O governo quer, depois que ele conseguir a licença prévia, ele quer ir diretamente para a Bolsa de Valores e ele quer, então, colocar esse projeto à venda. E aí, nesse caso, quem conseguir pagar o preço mínimo que o governo vai pedir, é dono, praticamente é o dono por 99 anos desse projeto, desse território, e também tem a responsabilidade, né, de zelar para que todos esses programas de controle, esses programas mitigatórios também, né, que isso aconteça. Só que o que a gente pergunta é, tudo bem, vamos supor que o chinês vem, compra, começa a fazer na matriz de risco, né, desse projeto, está dizendo que esse projeto tem um risco muito grande se, por exemplo, num evento extremo, a construção, vamos supor, desmorona, né? Se a construção desmorona ou se não tem o lucro necessário, tá? Porque quem quem compra um projeto desse tamanho, ele quer ganhar dinheiro com isso. Ele não, né? Ele é um investimento que ele vai fazer, depois ele quer assumir de novo o lucro disso. E se ele não tiver esse lucro, vamos supor, ele não tem esse lucro, ou acontece um evento extremo que impossibilita permanentemente o funcionamento dessa ferrovia. Então, você acredita que depois que essa rodovia estiver pronta, se ocorre um problema desse, vai haver alguém com interesse de continuar mantendo esses programas, mantendo o cuidado, verificando se está tudo coerente ou não? Então, assim, é dessa forma que acontece, tá? Só uma coisa, eu acho que eu já falei, se eu não falei, vou falar de novo. Os países que têm interesse nesse projeto são países que já vivem o estresse hídrico, tá? Então, são países da China, são países árabes, também tem alguns países europeus, que todos já têm interesse na água, interesse nos minérios, interesse nisso tudo. Quer dizer que mesmo eles sabem que isso pode acontecer, que a ferrovia pode ser interrompida, o funcionamento delas, mas ele tem 99 anos ainda para usar e explorar essa região. Explorar em cima e embaixo, no caso, eles terão direito a subsolo? Ele pode explorar, ele pode tirar a água, né? Ele pode tirar minério e ele é o dono dessa faixa, né? Ele pode pensar o que ele pode fazer para poder ter recursos, né? Já que ele saberia... Eu acredito que seja 40 metros de um lado, 40 metros do outro, quer dizer que são 80 metros essa faixa de uso, né, e de posse por 99 anos. Isso é recurso brasileiro. Só complementando o Renê, que hoje, não sei se vocês estão lembrados, foi falado na questão dos 190 dias de chuva, né? Falou se tiver a concorrência desse corredor bioceânico, o investidor não tem mais que pagar por todos os bilhões que custa essa obra. Quem vai pagar é o governo do estado. E ele até me falou ontem que é por isso que a concessão tem 99 anos. Porque se acontecer, o governo não tem dinheiro. Precisa de um século para conseguir pagar. Palhaçada. Surreal. E no porto de Antofagasta não chove. Então, se deixar o Porto de Paranaguá 190 dias esperando para embarcar grãos, não faz sentido. Manda por lá, que é seco, né? Essa é uma das questões. Outra, em relação a que a Jaqueline estava falando, né, dessa área de domínio também, talvez a gente não tenha parado para observar que dentro desses 40 metros, né, para cada lado, em algumas regiões vai haver uma degradação muito grande e essas pessoas não vão poder viver nessa área. Então, essas terras vão baratear. E se eles têm interesses no subsolo, eles podem comprar a preço de banana toda a área abaixo da ferrovia, que são áreas de declive, né? Então, eu acho que também tem outras coisas por trás, né? Não só a ferrovia.
Primeiro falar que acho que o Rodrigo hoje está com o trabalho mais duro aqui hoje, mas que não pode levar nada para o pessoal, que acho que as vozes são realmente dessa corrente. Então, mas assim, só para dizer, né, que eu acho que é importante a gente ressaltar que quando a gente fala de utilidade pública, pensando nesse serviço que está para carregar as commodities, a gente tem que pensar que esse não é um dos principais fatores de contribuição para o PIB, que hoje a gente tem que o setor de serviços é o maior responsável pela contribuição do PIB, ele corresponde a quase 70%, enquanto os produtos do agronegócio é 24%. Então a gente também tem que parar para pensar nos países que a gente tem de exemplo. Será que os países mais desenvolvidos são aqueles que mais exportam commodities? Acho que não. Então a gente tem que analisar isso quando a gente acaba atribuindo a utilidade pública para uma obra que, na verdade, quem vai enriquecer e quem vai desenvolver são pessoas bem específicas. Mas essa não é a pergunta, era só uma para ressaltar mesmo. Que eu queria fazer, na verdade, uma para cada um. Para o Rodrigo, que a gente sabe assim, que o EIA-RIMA é um estudo que ele é realizado por um curto período de tempo e que ele tenta compactar ali uma complexidade do bioma com poucos dados que é possível de se levantar no momento em que ele está sendo feito, né? Então, eu queria saber se, na hora, o ICMBio, né, esses órgãos que estão por trás do impacto, eles consideraram correlacionar os dados levantados pelo IPCC de previsão sobre as mudanças climáticas para tentar um pouco alcançar essa proximidade com a realidade a longo prazo, já que o estudo é feito a curto prazo e o IPCC tem essa capacidade, né, de uma previsão de mais longo prazo. E também que a gente pensar que essa é uma concessão para 100 anos, então a gente está falando de longo prazo, então eu acho assim que o EIA-RIMA acaba não contemplando, né, tanto essa previsão futura. E eu queria saber se existe alguma coisa nesse sentido, né, que a gente já sabe, que nem a gente falou do regime de chuvas e a previsão é ainda aumentar, então se esses riscos estão sendo considerados, tendo em vista que o déficit e o impacto, caso essa obra não seja bem sucedida, vai ficar a cargo do Estado, né? E não do empreendedor. E daí também, quando você falou sobre o trem poder carregar essas pessoas, eu queria saber se tem hoje a previsão e como que seria isso, tipo, horários para carregar essas pessoas, ou se não tem realmente essa previsão, que daí a gente volta, então, naquela coisa da utilidade pública. Daí, então, para a Prof. Ju, uma outra pergunta, que eu queria que você explorasse um pouco da importância, né, principalmente para os mamíferos de grande porte, que a gente sabe que são super ameaçados, que a Prof. é super especialista nisso, e que eles precisam de grandes áreas para ter tipo um pleno exercício da vida, por assim dizer, né, se reproduzir, se alimentar, que eles são bem territorialistas, que eles precisam desse espaço grande. Então, o impacto que essas áreas de interrupção dessas áreas, né, que são barreiras geográficas, querendo ou não, eu pensei também na situação do som que essa ferrovia vai produzir. Então, assim, para uma comunidade atravessar uma via gigante dessa e os impactos em pool genético também dessas comunidades, o que isso pode acarretar, queria que a professora explorasse um pouco disso. E daí, para a Jaqueline, a deixa do som, eu imagino que você, com certeza, já pensou sobre os impactos para as comunidades, do barulho que vai trazer isso ali. Mas eu queria que você desse uma explorada sobre os impactos financeiros, considerando que a renda de vocês, que a gente esteve lá, visitou, né, a renda de vocês vem do turismo, vocês alugam lá para Airbnb, para a experiência de vivência naquela região. Seria isso. Vamos lá, você vai ter que me recordar as perguntas. Eu fui prestando atenção nas outras, daí já não sei mais qual que é a minha. Mas vamos lá, é só da utilidade pública, tá? Isso está definido na Lei da Mata Atlântica e no Código Florestal. O conceito de utilidade pública daí traz essa menção a obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aqueles necessários ao aparelhamento do solo urbano, energia, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto extração de areia, gelo e saibro e cascalho. Então isso está nas duas leis, tá? Que traz essa definição, não sou eu que estou definindo utilidade pública. Mas não tem a ver com transporte de passageiros. Não.
A transporte de passageiros, né, que eu falei do gargalo que existe hoje, né, foi só uma menção, que a 277 ela não funciona mais para... E assim, e grande parte do gargalo que a 277 tem é por conta do transporte de caminhões, né? Então, assim, transporte de caminhões é ineficiente e é poluente. É uma porcaria, na verdade. E ele atrapalha o transporte de pedestres. Não estou aqui querendo justificar a ferrovia, tá? Mas é um gargalo, só quis expor que existe esse gargalo de transporte de passageiros hoje, né? De pessoas. Até de ambulância, né? Você fica preso na serra, não sobe, morre o cara na... Tá. E qual que foi a outra coisa que você falou? De correlacionar os dados do IPCC. Ah, do IPCC. Então, que eu não apresentei aqui, tem naquele SOALA, a gente faz uma análise mais... Tem um campo descritivo mais aprofundado ali. A gente coloca naquele campo que aqui a gente fala de considerar os estudos da Mineropar sobre áreas de risco e áreas de suscetibilidade ambiental, que já estão mapeadas, para toda a bacia da floresta ali com ultra detalhe. A gente fala dos eventos climáticos extremos, né? De como que isso está se intensificando ao longo dos anos. Então, nesse sentido, a gente ponderou isso sim, dentro dessa análise que a gente fez, né? Que isso também não é uma coisa que aparece muito, né? Essa análise de risco geoambiental ela não foi muito profunda no IARIMA, né? Então a gente fala disso também no nosso parecer lá, tá? Mas está na parte descritiva dele. Não fala no IPCC especificamente, mas fala nos eventos climáticos extremos. Bem, sobre a parte da fauna de grandes mamíferos, né? De fato, né? A gente tem aí dois extremos, tá? Um desses animais que precisam de grandes áreas mesmo para sobreviver, né? E fazem inclusive esse movimento sazonal, né? De mais inverno, mais verão, mais chuva ou menos chuva, né? A gente não tem estação seca, né? A gente tem mais chuvosa ou menos chuvosa, né? Serra abaixo, então nas épocas mais frias, as presas das onças, por exemplo, né, citando já falando de espécies que precisam de mais área, da onça parda, da onça pintada, elas fazem o movimento serra abaixo. Então, os veados, os porcos do mato, né, eles fazem esse movimento no inverno. E as onças vêm atrás da comida, né? Então, pensar, né, que nós podemos ter mais uma, né, porque a 277 já representa uma barreira, né? Outro dia até eu estava descendo a 277 e vi um veadinho faceiro na beira da estrada, assim, comendo uns arbustos assim na beira da estrada. Então, a 277 já representa essa barreira, né? A gente passaria a ter mais uma, né? Aí até vou lembrar uma fala do Rodrigo, quando ele apresentou os impactos, que quanto mais mas a Alice vai ficar brava comigo, porque, assim, na ocorrência do empreendimento, né, quanto mais ele se aproximar da 277, melhor nesse sentido, né? Porque não fica com duas barreiras separadas, fica com uma só. Mas, de toda forma, a 277 já representava essa barreira, a gente passaria a ter mais uma, né, fragmentando essa área, segmentando, né? E, de fato, representando uma barreira para muitos animais. Arborícolas, inclusive, também primatas, macacos. O quanto eles estão, né, dispostos a descer o chão e atravessar. Porque não vai ter árvore para eles passarem. E outros tantos que são pequenos mamíferos e exclusivamente arborícolas, que nunca vêm ao chão, só vivem em cima das árvores. Eles passam de uma copa para outra, né, numa floresta, mas eles não passariam a ferrovia. Então, é aí que eu falo dos dois extremos. Nós temos muito grandes, mas temos pequenos também. Os pequenos, uma pequena margem aberta, em que você já tem mais sol, menos umidade, menos a formação daquela camada de folhas sobre o solo, né, variáveis microclimáticas diferentes ali, ele já não vai. Ele é bem específico no habitat, se desloca pouco,
Então, encontrei, peraí, esse negócio não tá bom, não, por aí eu não vou, não, vou lá pro outro lado. Então, esse já não vai, né, fazer, e aí a gente tem, de fato, a ferrovia como uma barreira dividindo a população, né? Ela passa a ser um fragmentador da população. Aí, claro, aí a gente não tem resposta para dizer assim, para quais espécies, né, a população que vai ficar de um lado, a população que vai ficar do outro, quantos indivíduos, né, seria a população mínima viável dessas espécies para um lado da rodovia e para outro, para garantir a manutenção da população, né? Mas com certeza você tem um vetor aí de pressão nesse sentido, né? Fragmentando a população, isolando geneticamente os indivíduos e, muito possivelmente, né, reduzindo a biodiversidade. Não sei quais que estão aqui que já fizeram biologia da conservação, né? Mas lá a gente fala que biodiversidade não é só número de espécies. Biodiversidade é tamanho de população, variedade genética dessas espécies e a correlação que elas estabelecem entre si e com o meio. Então, quando você mexe num elo dessa corrente toda, dessa malha, né? Não é nem uma corrente linear, né? É uma malha, você prejudica os demais. Então, todas essas questões realmente são muito preocupantes naquele item que a gente trouxe ali, né? Que era o prejuízo às espécies naturais ou comerciais, também a matriz colocava, né? Mas nesse caso, particularmente as naturais, né? Bom, não sei se eu fui esclarecedora, mas qualquer coisa. Bom, com relação aos impactos, né, a gente tem que pensar em dois tipos de impacto. O impacto durante a construção e o impacto após a construção. Né? Então, isso são duas coisas bem complexas. Durante a construção, é claro que tem todo o barulho que vai gerar e movimentação de carretas, caminhões e tudo mais, além do que vai ser necessário o uso de explosivos, isso já está também definido no relatório que eles apresentaram, e uso de explosivo em locais com alta biodiversidade. Imagina o que vai acontecer com os bichinhos, né, do lugar e com a população também, que vai ser diretamente impactada. Depois da construção, bom, durante a construção ainda, o que vai acontecer é que as populações, vai haver o aumento do número de pessoas, né, geralmente quando se tem um projeto desse tamanho, precisa de mão de obra. E essa mão de obra vai vir de fora, e já está comprovado, tem várias publicações sobre isso, que nesse tipo de projeto, a causa social, a modificação social que as comunidades vivem é muito, muito forte, né? Primeiro que as cidades não estão preparadas para, de repente, receber tanto trabalhador de fora. Segundo, que esses trabalhadores eles se envolvem com as comunidades, o número de doenças sexualmente transmissíveis aumenta, o número de gravidez indesejada aumenta. Então, assim, quando essa obra termina, as pessoas não têm condições mais de voltar para casa, então a maior parte fica por ali. Então, tem problema para número de vagas em escolas, atendimento médico, as instalações sanitárias. Na zona rural a gente praticamente quase que não tem, cada um tem a sua fossa, cada um tem o seu sistema de bacia de evapotranspiração, ou seja o que for, né? Então, assim, isso é um problema. A violência também, o aumento da violência é um fator, né? Se a gente for pensar, Morretes como o meu marido fala, é um oásis ainda, porque o índice de criminalidade é realmente muito inferior ao que acontece em Paranaguá. Quer dizer, são cidades bem próximas, mas já tem essa diferença, né? Isso só falando, então, nesse momento da construção. E depois da construção, quando a ferrovia começar a funcionar, aí tem dois tipos de problemas que são geralmente graves. As populações ou as comunidades são formadas por agricultores. Tem agricultores convencionais, tem agricultores agroecológicos. Os agricultores agroecológicos que já têm o seu selo,
de orgânico, né? Esses agricultores, eles perdem esse selo. Por quê? Porque eles precisam estar em áreas limpas, né? Eles não podem estar em áreas que têm esse problema de contaminação. E a contaminação, como já foi falado, acontece nas águas, né? As águas vão ser contaminadas com material rodante, com óleo e com tudo, que tem efeito cumulativo na saúde, e pode no organismo, e pode provocar problemas teratogênicos, quer dizer, as pessoas passam a ter bebês com defeitos genéticos, ou então problema de desenvolver câncer, né? Porque o câncer também é provocado por excesso de metal pesado no organismo. Quer dizer, a agricultura que usa essa água limpa hoje vai passar a usar uma água contaminada. Essa água contaminada vai chegar até os vegetais, e quando a gente comer esses vegetais, a gente vai estar adquirindo toda essa coisa, né? Com relação ao ecoturismo, turismo de natureza, ou como a gente fala, turismo ecológico, isso é um problema também, porque essa região toda, a tendência dela, né, tem uma outra palavra que eu não lembro agora, mas é o turismo de natureza, o turismo regenerativo e tudo mais. Quem que quer passar um final de semana do lado de uma linha de trem, né, que vão passar pelo menos 18 trens por dia, né? Os trens têm mais ou menos 3 quilômetros de comprimento, eles devem ser movidos com até 5 locomotivas a diesel. Quer dizer, o nosso canto lá no Mundo Novo, né, dos sítios Brigitte, eles têm uma área assim, mas as pessoas que vêm para casa, geralmente são pessoas do interior, são pessoas das cidades maiores, e elas querem ficar em contato com a natureza, elas querem ouvir os pássaros, né, elas querem ver as estrelas em tranquilidade. Quer dizer, tudo isso praticamente vai ficar difícil encontrar uma clientela a favor disso, né? Bom, acho que era isso. Eu queria, na verdade, fazer o direito de resposta a respeito do que a gente falou da utilidade pública, Rodrigo, que você trouxe, né, da linha B, que seria as obras de infraestrutura, mas eu queria ressaltar também para todo mundo que o parágrafo 3º do artigo 14 delimita também que na proposta de declaração de utilidade pública, exposta na linha B, que é exatamente essa, no inciso 7º do artigo 3º dessa lei, caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o interesse nacional. Então, é por isso que, para mim, não cabe isso, essa alta relevância de interesse nacional. Porque, para mim, Thaís, né, claro que estou falando uma opinião pessoal, a relevância aqui, em questão até de números, de porcentagem na contribuição para o PIB, não é significativa ao ponto de tudo que a gente vai perder. Então, se a gente botar na balança, e esse próprio parágrafo, ele traz justamente, para mim, na minha opinião, essa reflexão, né, dessa alta relevância. Não é uma relevância qualquer, é uma alta relevância de interesse nacional. Agora fazer uma ação civil pública, hein? Claro. Questionando. Exato. É isso que a gente está aqui. Você quer responder? E, Thaís, era isso que eu ia dizer mesmo. Porque, assim, eu nunca li nada uma justificativa, né, do empreendimento, de por que ele é uma... De alta relevância. Meio que entra como ali naquele que o Rodrigo leu, né? É uma ferrovia. Então, ok, é utilidade pública. Mas aí mais exigência. Exato. Quais são essas, né? É claro que eles apresentam um monte de dados, né? Tipo, vai escoar tanto de produção, é importante para isso, para aquilo, para aquele outro. A BR-277 está sobrecarregada, os caminhões não dão mais conta, né? Todas essas justificativas vêm no pacote. Agora, eu acho que tem como subsidiar, né, aí outras discussões que não são essas que eles puxam a brasa para a sardinha, né? Tem outros dados, aí, outros números que podem entrar e que podem contestar mesmo. Interessante. Vocês acham que a engorda da praia é uma obra de utilidade pública? Não. Mas deve ter um decreto de utilidade pública para eles, né,
poderem mexer na Restinga, né? Toda hora, patrimônio cultural do Estado e tal. Então, assim, decreto de utilidade pública tem vários, né? Eles decretam, é um decreto assinado pelo governador ou pelo presidente. Geralmente é no executivo, né? O chefe do executivo que assina o decreto de utilidade pública. Então, isso para eles é fácil e não precisa de muita justificativa, não. Os que eu vi até hoje são meio seco, assim. Fica decretado de utilidade pública, faixa tal, no polígono tal e pronto. Tem muita explicação, não. Às vezes também acontece isso, que é a zona de especial interesse social, né? Dá uma canetada lá e pô, deu. Mas a orla não envolve 99 anos de concessão. Essa é a diferença. A violação ao interesse público serve básico à administração, ou seja, são 99 anos de concessão. Eu acho que a Adriana está só para dizer que são questões juridicamente diferentes. É legal, o fórum é bem para isso. Eu acho que hoje, na discussão, diferente de ontem, a gente conseguiu englobar mais isso, que é a discussão. Não é só pergunta, é para a gente se mobilizar e ter ideias. Aqui surgiu mais uma estratégia, né? A gente falou ontem da OEA, juridicamente. Agora, a Thaís, inclusive, é advogada, para quem não sabe. A gente pode também tomar esse caminho, né? Tentar de tudo. Agora, última pergunta da noite, a da Adriana. Oi. Então, a minha pergunta é para o Daniel. Na verdade, é uma pergunta que eu tenho desde outubro de 2021. Porque, não sei se vocês sabem, esse projeto da Ferroeste original, né, é do governo federal. E ele era por Mafra, por São Francisco, Garuva. E em 2013 houve uma modificação no domínio do Parque Guaricana, que diminuiu o seu domínio, formando assim aquele corredor entre a 277 e o parque, e foi isso que possibilitou esse traçado, né? Então a minha pergunta gostaria de saber como que se deu essa alteração, em que contexto, em que condições, né? E o Daniel acho que não vai poder responder, né? Ele não está... Eu posso tentar entrar em contato. Vou pedir para ele mandar uma resposta amanhã, porque eu acho que os dois não são, né, de Saint-Hilaire. Então, é exatamente por isso que nós estamos aqui, por causa desse detalhe, né? Eu acho que teve uma alteração quando estava no processo de criação do Parque Guaricana, que era do Ministério do Meio Ambiente, né, a proposta. E aí, nesses refinamentos do polígono, teve essa conversa com a NTT, o Ministério do Meio Ambiente, não é ICMBio, né? Ministério do Meio Ambiente e tal, e eles recuaram, acho que um pouco, uma região, expandiram para outra, enfim, fizeram um arranjo lá para poder deixar esse vão livre aí. Para passar o trem. É isso. Acho que foi um então, acerto assim, já na definição do polígono. Mas eu gostaria do documento oficial disso, porque eu vou à frente com essa coisa, eu acho que todo o GEAS e todo, né, esse movimento na Serra não, é uma resposta que a gente vai querer, né? Eu acho que tem que... Então, o processo de criação é do NMA. Deve existir um processo lá, que você pode pedir pela Lei de Acesso à Informação, o processo de criação do Parque Nacional Guaricana, lá no MMA. Faça esse pedido. Gente, licença, será que eu posso fazer uma pergunta? Sim, mas vamos acelerar só. A minha pergunta é para o Rodrigo. Eu percebi que no parecer de vocês, só um ponto é relacionado ao ser humano, que é o do ruído, né? Mas assim, nesses 2 dias deu para perceber que muitos aspectos afetam as comunidades humanas, como a contaminação do solo, do lençol freático, o próprio deslizamento, né? Quando eu vi, eu fiquei um pouco chocada, assim, o deslizamento, que é o mais óbvio, que passa ali em floresta, né, que foi um dos lugares que foi mais afetado em 2011. Caso viesse a acontecer de novo, seria um segundo trauma, seria uma segunda perda para aquelas famílias.
E aí eu fiquei um pouco confusa, né? Como que nesse parecer não foi falado sobre isso, só na parte dos ruídos. Deixa eu complementar a pergunta da Gabi, que era algo que já estava na minha mente. Quando a gente fala do Parque Guaricana, tem comunidades indígenas nessa área, né? Pelo que eu entendo. E elas vão ser diretamente afetadas pela ferrovia. E eu queria entender também a questão do impacto a essas comunidades indígenas. E sobre indenizações, caso haja esses acidentes, também entram nessa... Indenização, até questão rural, né? A gente tem que lembrar que é através do CAR, que considera áreas enormes. Então, para uma área pequena, a indenização vai ser... O que eles quiserem, se quiserem. Então, aí que tá. A diferença, né? Tem várias coisas a ponderar na tua pergunta. O Parque Santa Hilária não tem zona de amortecimento, né? Isso é um problema para a gente. Até onde a gente pode ir. Pra você ter uma ideia, vários autos de infração que a gente faz, às vezes fora da unidade, mas em vegetação conectada com a unidade, eles caem, eles são anulados, seja administrativamente, internamente, né? Ou depois o autuado consegue judicialmente a anulação. Porque você tem que demonstrar muito perfeitamente assim, a conexão de causa e efeito direto, assim, sabe? Se a gente tivesse a ZA delimitada, seria muito mais fácil. E aí a gente colocou essa questão dos ruídos para a população do entorno próximo ao Santa Hilária. A gente nem foi muito longe, a gente não foi até o Rio Sagrado, por exemplo, né? A gente ficou nas comunidades que fazem divisa com o parque, ali mais ou menos, né? Já extrapolou para o Mundo Novo, que nem faz divisa com o parque, né? Tem a floresta no meio. Mas a gente entendeu, por eles fazerem parte do conselho do parque, né, que mereciam constar nesse parecer, a gente problematizar isso, colocar isso como uma questão importante, né? Obviamente tem todas as outras poluições advindas do empreendimento e problemas sociais que a gente cita. Você teve um parecer ali que a gente fala, né, dessa questão da mão de obra que vem e fica e depois não vai, ou que fica a pobreza para trás. Isso está no descritivo do nosso parecer. Mas a gente fica meio de mãos atadas para extrapolar fora dos limites da unidade, sabe? Fica bem difícil para a gente... Isso é cortado depois. Por isso que a gente teve que focar muito assim, no parecer em alguns impactos. E a gente já tem experiência que isso não vai para frente. Não vai dentro do ICMBio, depois do ICMBio para o IBAMA, a gente não consegue sustentar eles. Então a gente colocou essa questão dos ruídos e vibrações, que são uma coisa nitidamente impactante, né? Não só para a fauna, como para as pessoas, né? Que a Jaqueline citou aqui, que praticamente vai acabar com o turismo, né, nessas regiões, porque ninguém vai querer ir para uma área rural ouvindo um trem apitar não sei quantas vezes por dia. Minha mãe mora do lado do trem lá em Curitiba, é terrível, né? Ela já se acostumou, mas eu não consigo dormir lá. Então, obviamente que tem todos os outros impactos, mas fica difícil para o ICMBio, que é um dos órgãos, né? Ficaria mais fácil para a APA de Guaratuba fazer isso. A APA de Guaratuba poderia fazer uma manifestação englobando todos esses impactos de todas essas comunidades, mas a APA de Guaratuba não foi consultada, né? Não, teria que ter sido lá atrás, né? Agora, bom, como isso foi colocado, né, problematizado nos pareceres, nas moções de repúdio, moções que foram feitas, talvez o Ministério Público tenha pedido para a APA ser ouvida, né? Mas eu não sei se foi. Que mais? Tem outras unidades estaduais que também acho que são impactadas, né, e que também não foram ouvidas ao longo do Paranazão aí, né? Então,
Na verdade, acho que dentro do IAT mesmo já tem um filtro lá que fica a coisa a cargo de uma diretoria lá que não repassa para as pontas se manifestarem, né? Dentro desse ICMBio a gente tem isso ainda, eles repassam para as unidades das pontas se manifestarem. Mas não sei, parece que no IAT esse procedimento não é muito padrão, assim. De vez em quando isso acontece, de vez em quando isso não acontece. Mas a APA de Guaratuba teria um papel bem importante, eu acho, para fazer colocações assim sobre impactos. Quanto à questão dos indígenas do Parque Guaricana. Eu sei que eles foram consideradas tanto no parecer do ICMBio Curitiba, como um item bem importante, quanto no parecer feito pelo GT Ferroeste do Conselho do Parque Guaricana. Esses dois documentos eles estão citados lá. E agora o MPF pediu mais estudos do componente indígena, né?